Quem decide quem é o louco? Essa pessoa com esse poder ou deliberação tem muita responsabilidade. E aqui, nesse episódio, nós vamos retratar um artigo publicado em 73, onde o David Rosenhan, ele fez um experimento. Eles fingiram estar ouvindo vozes, falaram na frente dos manicômios que não estavam se sentindo bem, meio com vazio na vida, e foram prontamente internados. Ele e mais alguns outros colegas. E a brincadeira foi, depois de estar internado, quanto tempo demora para descobrir que eles são normais? Em cima dessa temática, nós vamos discorrer sobre a dificuldade de taxar alguém como anormal ou normal, é, lógico, dentro dessa penumbra que cabe, que comporta essa dúvida, porque nós temos os casos extremados aqui de doença, e com ponto literário, aí lembrando do Alienista de Machado de Assis, que abordou essa mesma temática. Então, um episódio aí rico, provocador, e que deixa a gente pensativo depois do bate-papo. Espero que gostem. Muito bem, olá a todos. Hoje, novamente, com o time completo. Estou feliz aqui em vê-los. Bem-vinda aí, Karen, Arthur, Paulo. Dá um alô para nós, porque vocês. Houve aí problemas diversos e a gente estava com dificuldade de estar o time completo aqui, né? Muito bem, Karen, bem-vinda. Obrigada, obrigada. Mais um episódio, bom estar aqui. Realmente, infelizmente, nem sempre a gente consegue, né? Equalizar as coisas, né? Equilibrar e tá todo mundo junto ao mesmo tempo. Mas, como estamos aqui, é muito bom. Um prazer muito grande. Mais uma vez, um tema muito legal. Vamos lá. É um prazer estar aqui novamente. Um grande olá a todos. Estou um pouco doente, gripado, mas seguimos aí. E muito bom ter a Karen de volta. Acho que esse programa vai ajudar bastante, até pelo conhecimento dela, que está na área de psicologia. E um grande abraço. E pessoal, doutor, Arthur, Karen, muito bom estar aqui novamente, todos juntos, né? Mas vamos tocar. E o episódio de hoje é um tema. Quem decide quem é louco? Que tema mais louco que é esse, né? Mas é uma reflexão muito interessante, porque o que me inspirou, né, trazer essa temática foi um artigo que eu estava lendo do experimento do David Rosenhan, que foi feito lá em 73, 1973. Ele, inclusive, acho que ele era, não sei se ele é psiquiatra, ele é psicólogo, e aí ele resolveu questionar o método vigente de definir quem é louco e quem é normal, pois ele entendia que existia uma discrepância, um exagero em taxar, né, acusar e determinar que aquela pessoa é louca, logo ela não deve ter livre trânsito no convívio social. Até porque os manicômios, os hospitais psiquiátricos, a essa época, eles eram muito frequentes e bem vistos, vamos dizer assim, né? E qual foi o experimento dele? Ele, com mais alguns colegas, não foram muitos, acho que mais 7 colegas ou 10 colegas, combinaram de chegar lá perto de um hospital psiquiátrico e relatar alguns sintomas, como, olha, eu estou ouvindo vozes, né? Mas o quê? É isso, estou ouvindo vozes, né? O outro, olha, eu estou vendo coisas, eu estou com umas ideias meio estranhas, estou pensando, né, em machucar, não sei se a vida tem sentido, enfim. Eu não sei, talvez não foram esses os termos, a ideia era essa, era dar uma cutucada lá e ver o que acontecia. E todos foram prontamente internados no hospital. Já sabendo que isso ia acontecer, qual que era o combinado entre eles, a partir desse estímulo, né, desse alerta para poder se já ser classificado como louco e internado, lá dentro, automaticamente, eles se comportariam 100% normal. 100% normal. Sem sintoma nenhum, sem nada. Então, eles passaram a interagir com os loucos, ajudar a equipe do hospital, né? Enfim, pessoas normais. E eles queriam ver quanto tempo demoraria para eles serem descobertos. Fala, pô, esse cara não é louco, não, né?
E aí que vem maior maluquice, porque acho que o mais rápido que foi visto que não era louco demorou uma semana. E alguns, acho que demorou até 30 dias para ser visto como não louco, né? Falar, peraí, você não é louco, não, vem aqui. E cada movimento normal deles dentro do hospital, por exemplo, começar a conversar com todos os pacientes, interagir com os pacientes psiquiátricos, falar, esse cara está em mania. Eles usavam um comportamento normal para justificar a internação da pessoa com outro problema. E quem que percebia mais rápido que eles não eram loucos? Os próprios loucos, que falavam, cara, tu não é louco não, tu não é dos nossos não. E uma pessoa dava risada tal. E aí eles publicaram esse experimento. Logicamente foram extremamente criticados, né? Inclusive, uma crítica assim, real é que eles só fizeram escancarar o problema, não trouxeram nenhum propósito de melhoria, né? Mas foi realmente um chacoalhão na época. Inclusive, é um artigo com muita citação até hoje e traz a nós, eu acredito que essa pergunta ainda é válida, né? Traz a nós esse dilema e essa responsabilidade de definir o que é louco e o que não é louco, né? Então, vou aqui já entregar para a Karen dar a primeira análise, né, dela, porque é algo real e é algo que assusta quando a gente começa a ler, entender e se situar a respeito. De fato. Não, esse experimento é fantástico, eu falo assim, é incrível, é muito legal. Quem dera ainda pudéssemos continuar fazendo alguma coisa assim, né? Repeti-lo para ver o que que acontece. Então, o que acontece? Aqui, no caso, até, Fábio, interessante, com essa população de estudo, no caso aí, eles só conseguiram mesmo sair de lá quando eles aceitaram o tratamento, né? Quando eles dizem assim, não, ok, olha, eu realmente preciso de um tratamento, enfim, aí o psiquiatra responsável lá, os psiquiatras responsáveis falam, não, então ok, então olha, dá para você sair, nós vamos monitorá-lo, etc. Então, para você ver como o sistema é complexo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já falei sobre isso em outros episódios, né? E volto a repetir. Nós temos que tomar muito cuidado com o próprio DSM. Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo básico aqui, tá? Em 1973, coloca-se ali no DSM o homossexualismo como um transtorno mental, né? Então, olha como isso muda. Hoje você fala, não, peraí, não tem nada a ver isso, né? Então, tudo está em movimento, tudo está em grande modificação o tempo todo. A medicina é assim, ela não é uma ciência exata, né? Ela tem a sua vida própria, vamos dizer assim, né? E aqui é a mesma coisa nesse experimento. Então, é extremamente delicado você diagnosticar alguém com alguma doença ou transtorno mental. Porque cada um tem os seus limites, e eu acho assim muito mais complexo ainda eu rotular uma pessoa. Cada indivíduo é único. Nós somos 8, teoricamente, bilhões de pessoas com características, né, e personalidades individuais únicas. Únicas. Então, não dá para você rotular. Olha, como psicanalista ainda, assina embaixo, eu sou completamente contra você ter que dar um nome para tua doença. Claro que isso ajuda muita gente, precisa. Tem gente que precisa de um norte, tem gente que precisa ter alguma coisa, eu preciso ter um nome, eu preciso dar um nome para isso que eu estou sentindo. Ok, num primeiro momento. Mas um bom profissional é aquele que tenta entender as singularidades de cada indivíduo para você realmente poder dar um diagnóstico, né? E falar, não, essa pessoa realmente passa do limite. Eu acho assim que hoje dá para a gente colocar até de uma forma mais como é que eu vou dizer assim? Eu acho que um pouco mais prática, a observação de você ver o indivíduo como com algum realmente transtorno quando ele passa a colocar sua própria vida em risco e dos outros, e ou dos outros, né? Porque fora isso, a gente vai dizer o quê? Uma pessoa que salta de paraquedas, uma pessoa que adora mergulho em cavernas, por exemplo, né? E por aí vai, né? Nós temos aqueles montanhistas, aqueles que fazem escalada sem nenhum tipo de equipamento de segurança, né? E a gente fala o quê? Eles são o quê? Suicidas não Maluco, fala que é declarar, maluco. maluco. A primeira coisa que a gente fala, né? Pelo amor de Deus, o cara é louco, meu, fora da casinha, não é esse termo mesmo que se usa, né? Mas e aí?
O que que tem por trás? Eu vou chamar ele de maluco? Vou chamar essa pessoa de maluca? Ou vou tentar estudar que essa pessoa tem ali, que precisa daquela adrenalina, por que que precisa, como funciona? E de repente, aquilo para aquela pessoa é como funciona bem. Tudo funciona bem ali naquele universo. E aí a gente vai aprofundar essa conversa, Fábio, porque eu gosto muito. Você vai falar sobre isso agora para mim, o alienista. O alienista eu acho que é um excelente exemplo para a gente também. Quem não leu, por favor, leia, porque vale a pena a gente também entrar nesse assunto, tá? Então vamos, tem bastante coisa É para falar sobre isso. o Machado de Assis, né? Você veja que interessante, que o David Rosenhan, ele está em 1973. Machado de Assis é praticamente 100 anos antes, aí, quase, né? Não sei exatamente, mas assim, é do século anterior é o século anterior ao passado, né? E ele já trouxe essa temática, então você vê que esse questionamento, né, do que é normal e não é, já foi retratado grandiosamente pelo Machado de Assis, talvez o nosso maior nome literário nacional, com o livro Alienista. Quem não o leu, tem que ler. É um livro, inclusive, fácil de ler, é um livro fininho, vamos dizer assim, é um livro, né, rápido de ser lido. E o Machado de Assis retratou a época lá com o doutor Simão Bacamarte. E ele tinha lá a Clínica Rio Verde, e aí o Chacon, mais ou menos assim, vamos contar que é uma literatura clássica, não tem porquê. É, Casa Verde, ele é funda a Casa Casa Verde, Verde. isso. E aí ele falou, ó, nós temos que tirar os loucos da cidade, queriam fazer uma higiene das pessoas na cidade bonita lá. Chamaram o doutor Simão, falou, ó, você tem que tirar os loucos. Aí ele criou um protocolo, aplicou o protocolo e internou os loucos. Aí dá um tempinho, não melhorou a cidade. Em suma, é isso. Falou, não, eu errei aqui, tem que deixar mais rígido o meu protocolo aqui de ter. Então, foi lá e internou mais pessoas. Aí, mesmo assim, passaram os meses, a cidade continuava tendo problema. Falei, não, os loucos ainda estão soltos, então, peraí, deixa eu rever meu protocolo. Aí ele aumentou mais ainda o critério de inclusão de loucura. Aí ele botou mais pessoas internadas. E assim ele continuou mais uma vez. Quando ele viu, praticamente estava quase a cidade inteira internada e só ele para fora. Ele falou: peraí, então o louco sou eu. Então deixa eu me inverter. Quem é louco vem para fora e eu, que sou normal, fico internado, né? Pela consideração dele. E aí que está a temática, e aí que está a inteligência e a crítica do Machado, né? Que é a que acabamos de ver, que é esse dilema de taxar alguém ou proibir alguém do convívio por falar que o cara está fora da normalidade. Mas eu queria ouvir aqui os meninos, principalmente o Paulo, vamos começar com o Paulo, porque a gente é do esporte, gosta de treinar tal. E tem até uma figura que eu acho que eu recomendo, pessoal, que é o David Goggins, né? Que é um ex-SEALs e hoje ele faz ultramaratonas tal. E eu falo para os meninos, a gente acompanha, porque eu acho que o David Goggins é o limite, realmente é o limite da insalubridade com a sanidade. Ele ora tá para lá, ora tá para cá. Que ele vai ao extremo de tudo. E você lembrou, né, cara? O cara que faz esporte radical tal. Então, onde está essa loucura? O que é loucura, né? Então, alguém que pula de paraquedas na nossa interpretação ou faz uma mergulho em caverna pode ser louco, mas para aquela pessoa, não. Para alguém que bate o recorde de barra até ficar com o osso exposto na mão, esse limite, que é um David Goggins da vida, isso é loucura, né? Ou é sanidade, né? É alguém que se propõe a correr uma semana sem parar, alguém que se propõe a servir a Marinha Americana e ir para o extremo num combate. Então, talvez socialmente, para convívio aqui urbano, esse cara é taxado como louco. Na hora que você quer que ele entre, ele corra tomando tiro de metralhadora, ele é o herói. Então, essa transição, eu quero ouvir dos meninos, porque eles convivem no ambiente de formação acadêmico, né? São exigidos de habilidades, de provas, de dedicação, que vão deixando eles mais loucos, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo, se não faz, também não é bem visto. Então, como é que eles veem, então, eu queria conversar com o Paulo, essa dinâmica da normalidade versus a normalidade. Porque eu já adianto aqui fazer um spoiler, os meus não me conhecem. Eu adoro quando a pessoa me fala, pô, o Fabão é meio louco. Eu gosto disso. Por quê? Porque tá na média, tá fazendo o que a mediocridade faz, que é a média, incomoda. Então a gente tem que ser diferente, a gente tem que ter proposta, a gente tem que avançar. E toda vez que você faz um passinho a mais que a média, já vem você como louco, né? Então eu queria ouvir o Paulo, porque a gente tem essa linha aqui de convívio. Vai lá, Paulo. Muito bacana, doutor. Eu queria só voltar um pouquinho antes
que é uma coisa que eu li aqui rapidinho antes da gente começar, que a psiquiatria, né, a gente taxar as pessoas, taxar não, diagnosticar as pessoas, o comportamento, o pensamento como anormal, é uma, é uma ciência muito complicada porque é muito abstrato, né? Não tem uma forma da gente sistematizar, como a doutora falou, cada um tem as suas particularidades. E é complicado você sistematizar o comportamento para tentar encaixar no critério diagnóstico. Então, a psiquiatria, de uns tempos para cá, a gente teve muito avanço nisso, mas quando surgiu, né, não tinha, era basicamente experiência dos profissionais e, enfim, para acabar diagnosticando os pacientes. Então, é bom relembrar isso. Já voltando na pergunta do senhor, é, acho que a gente, dentro da medicina, eu acho que. Eu até estava comentando isso com a professora nossa esses dias, no ambulatório, né? Que dentro da medicina eu acho que todo mundo tem que ser meio louco, porque para você fazer o que um médico precisa fazer, para você estar no ambiente, estudar o que é necessário, igual a gente que ainda tem a prática da atividade física, então a gente precisa ter um pouco assim de ser um pouco fora da curva, vamos dizer assim, certo? Não, não necessariamente no sentido positivo, mas tem que ter um comportamento diferenciado, um pensamento diferenciado, porque não tem jeito, não é natural essa, tudo isso que a gente faz, entende? Isso é o meu pensamento. Eu estava discutindo esses dias. Eu concordo, eu concordo. É uma exigência, que nem alguém que vai querer ser militar. Vão exigir deles Exato, lá certas atitudes, comportamentos, reações, instruções, maneira de ver, enxergar o mundo diferente do que exige na urbanidade. Até que eu falo, exato. o herói lá, eu vi aqui o Arthur, que esse é um ponto interessante. O cara que é meio louco aqui na vida social urbana é o cara que vira herói na guerra, no ambiente de guerra, né? Exato. Você E essa correndo, tomando tiro, correndo, e a- pulando trincheira. Exatamente, é o cara que vira herói. Uhum. Tanto é que tem um problema que a maioria dos veteranos de guerra, tanto os Estados Unidos pegam, que é o estresse pós-traumático, porque o cara é treinado e vive um ambiente de guerra durante 4, 2, 5 anos às vezes. Quando ele retorna para o ambiente urbano, é outra maneira de se comportamento, é outra exigência. E aí é difícil o cara voltar e se reconectar com a sociedade aqui, porque ele E, está num ambiente hostil, ele foi treinado para estar naquele. Como é que volta para a urbanidade? Muitos vão ter dificuldade, porque não é um trabalho fácil. E aí, aqui, que é o grande tema, vira as costas para um cara desse que ajudou a gente, serviu a gente, né? Então, como fazer essa transição? Como melhorar? Mas o seu isso. ponto é interessante. Só Fala. aproveitando o gancho do exemplo, eu lembro de ver uma postagem, alguma coisa justamente sobre o tema, né, do soldado que volta da guerra. Então, acho que foi até o senhor, o Arthur conhece bem a doutora, eu não sei, o Jocko Willink, né, que postou que um dia você tá trocando tiro, alerta o tempo inteiro, virando noite, porque não pode dormir, tem que ficar em guarda. E dentro de 12 horas você volta para casa, tudo normal, tudo pacífico. Então não tem essa transição, essa adaptação. O cara tá com a cabeça na guerra ainda. Só aproveitando o exemplo. E aí ele vai se comportar como na guerra. E aí, às vezes, uma Exatamente. fechada no trânsito, ele vai lá e mata o cara, o outro, entendeu? Tem que tomar cuidado. E o Arthur que gosta de ler muito isso aí, né? Lógico que a psiquiatria melhorou, né? Hoje, claro, tem críticas sobre os critérios diagnósticos, né? Cabe a discussão, mas aqui ninguém é psiquiatra. A gente também não é o propósito da gravação de hoje. Melhorou muito comparado lá atrás, na época da década de 70, sem dúvida nenhuma. Né? A Karen já trouxe um exemplo aí, por exemplo, de algo que era tido como doença hoje não é mais, graças a Deus, porque não é mesmo, né? E... Mas a gente continua questionando o que é normal, o que não é, e tendo que transitar sobre isso. E eu lembrei aqui até uma entrevista com um psiquiatra, que ele falou assim, poxa, como é complicado. Em uma consulta, às vezes, você se vê obrigado
a dizer se o cara é esquizofrênico ou não é, se o cara é depressivo ou não é. Por mais que você tenha os critérios, como o Paulo falou, é subjetivo, é complexo, e a gente aplique um questionário que vai ter uma sensibilidade, uma especificidade, e tal. Mas, puxa, depois desse diagnóstico, o cara vai ser no consultório e para sempre muda a vida dele. Em termos de tomar remédio, em termos sociais. Então, é uma responsabilidade muito grande você qualificar alguém com uma problemática mental de doença, né? Mas, claro, eu peguei o extremo, mas podemos pegar também comportamentos, tal, por exemplo, hoje, né? Não que não tenha aumentado, mas autismo, né? Então, a gente pega muito, às vezes, que a mãe vem, porque meu filho não gosta muito de interagir com as pessoas, a professora pediu para ver se não é autista. Cara, seu filho é um cara que gosta de ficar mais quieto, fica na dele, né? Não é. Porque o meu filho tem hiperatividade, ele não consegue ficar parado vendo aula. Tem pessoas que realmente são mais ativas, eles aprendem esse movimento, é o cara que vai virar bombeiro, é o cara que vai virar atleta, ele realmente não fica parado vendo aula ou ficando no computador, ele não aguenta, ele é um cara que é do movimento. E claro que eu estou pegando exemplos aqui bem fáceis de a gente entender, vai ter um espectro, ou seja, vai ter aqueles mais complexos, mas enfim, só para lembrar, que aí tem a moda da doença, todo mundo fica achando e tentando enquadrar a pessoa com um comportamento passível de ser variável humano, e aí fica essa dinâmica. Arthur, fazendo esse bate-bola que o Paulo trouxe, a formação de vocês, para ser médico acaba tendo essa exigência do comportamento meio maluco. Juntamos aqui os militares, o padrão do herói, aqui a dificuldade. É, inclusive, essa dinâmica traz problemas. Conta para nós um pouquinho aí, o que você tinha preparado para nos relacionar aí de ideias. Pô, trouxe 2 pontos, mas eu queria voltar um pouco nossa conversa e refletir. Uma vez eu conversei com uma psiquiatra, que é professora nossa, e ela fez um apontamento que é extremamente relevante, que dar o diagnóstico é fácil. Dar o diagnóstico é totalmente fácil. Tirar esse diagnóstico depois é muito difícil. Então, se você puder postergar esse diagnóstico, ou seja, eu não vou dar o diagnóstico em uma consulta. Eu vou passar alguns meses acompanhando esse paciente, talvez anos acompanhando esse paciente, para ter certeza, não, agora eu posso colocar esse rótulo que talvez acompanhe esse paciente pro resto da vida e talvez feche portas na vida dele. Você, muitas vezes, já aconteceu no passado, é por isso que muita gente hoje em dia dá atestado com signos genéricos, né? Imagina você trabalhar numa empresa, ter que faltar para ir na consulta de rotina com o seu psiquiatra, e aí entrega um atestado que tá lá, esquizofrenia. Isso é um rótulo que pega mal pro paciente. E Rapidão, Arthur, só fazendo um paralelo, porque na psicologia, na psiquiatria, não é igual o restante da medicina, né? É como eu comentei, é subjetivo. Então não é igual, por exemplo, a pancreatite. Você tem o diagnóstico, tratou, acabou. Então como o Arthur comentou, vai acompanhar essa pessoa provavelmente pro resto da vida dela. isso, e cria um rótulo, né? Um rótulo social. E é por isso que a gente pode ver que algumas patologias psiquiátricas, elas têm o cuidado de, principalmente na população pediátrica, ter um estágio intermediário. Por exemplo, as crianças que têm psicopatia ou transtornos para esse lado. Você sempre tem lá o transtorno de conduta, né? Que você não dá esse diagnóstico para a criança. Ela tem uma alteração de conduta, ou ela tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Você não dá o diagnóstico definitivo do que ela tem ali, justamente para não dar esse rótulo já na infância da criança. Seria algo terrível, né? Pensando nessa questão social mesmo. Outro ponto que você citar o alienista, e aí eu fico pensando se. Eu comentei com o doutor antes da gente começar sobre a situação do hospital de Colônia, lá em Minas Gerais, né? Que provavelmente, quando escreveu o livro, tinham esses rumores do que acontecia nos hospitais psiquiátricos do Brasil afora. De que alguns, por exemplo, em Colônia, tinham realmente muitas acusações de que desafetos políticos, pessoas 100% sãs, que eram desafetos de algumas autoridades da região, iam parar no manicômio e ficavam lá pro resto da vida. O Hospital de Colônia ele chegou, que é um hospital psiquiátrico famoso lá em Minas Gerais. Mais tarde foi feito várias. Ele funcionou do início do século XIX até meados do século.
Início do século XX, início do século. Não, final do século XX, isso. Final do século XIX, início ao final do século XX ali. E durante esse período ele ficou marcado por muitas violações dos direitos humanos do hospital. É uma questão realmente desumana. Foi um hospital feito para ter 200 pacientes que tinha 5.000, 6.000 pacientes. É tido que 60.000 pessoas morreram dentro deste manicômio. Eles não tinham, tem um documentário muito bom sobre o Colônia no YouTube, eu recomendo que todos vejam. Eles não tinham divisões por idade. A única divisão que o hospital tinha era uma ala feminina e uma masculina, que não era a mesma divisão, às vezes se juntavam, então tinha muitas crianças que nasciam no hospital. E em determinado momento, o hospital não tinha médicos. Ele foi um hospital que operou durante boa parte da sua vida operativa sem médicos, sem psiquiatras. É basicamente um corpo de enfermagem muito pequeno e funcionários que não eram da área da saúde, que tocavam o serviço, propriamente dito. E hoje em dia tem estudos que dizem que pelo menos 70% dos pacientes que podem ter passado por lá não tinham nenhuma patologia psiquiátrica. Então isso coloca realmente em evidência o que talvez acontecia em boa parte dos manicômios brasileiros dessa época. Ou seja, muitos pacientes que iam para lá por outros motivos. Eram desafetos políticos, eram pessoas desajustadas, muitos homossexuais foram enviados para essas instituições, pessoas sem documentação também foram enviadas para essas instituições. É, tem alguns casos que são sérios. Tem um dos pacientes que sobreviveu, foram poucos, mas ele foi um dos últimos pacientes ali do Colônia, que ele foi enviado para lá quando era criança porque era tímido. Ele não falava. Ele disse que não falava. E foi feita uma consulta uma vez com ele lá e disseram, não, você, seu filho, a mãe disse, seu filho tem um transtorno e tal, vai ter que ir pra lá, ele não fala, e aí isso foi enviado pra... E ele simplesmente não falava. Tanto que depois que tiraram ele, já com 60 anos de idade, do colônia, ele foi pra lá ainda criança, ele voltou a falar, fora do hospital. Então, coisas absurdas aconteceram. E não é à toa que o Brasil tem uma cultura antimanicomial tão forte hoje em dia, né? Muitos abusos foram cometidos no passado. Eu não estou aqui para dizer se a cultura antimanicomial atual é totalmente correta ou não. Eu acho que a gente precisava de um meio termo, mas é, de fato o que aconteceu no passado é inadmissível, né? O Colônia, em certa medida, em certa época, foi o maior fornecedor de cadáveres para hospitais de medicina no Brasil, por causa da mortalidade altíssima de pacientes que eles tinham lá dentro. Então, isso no hospital manicomial, que em teoria deveria simplesmente manter os pacientes vivos e seguros, chega a ser absurdo. Esse é o, acho que É esse é quase o, é um campo de concentração, né? ele Se você foi for ver comparado ao bem, campo. é uma forma de campo de concentração, né? Enfim, isso, Arthur, que você trouxe, esse caso, esse exemplo, eu acho que a questão do manicômio realmente, o manicomial tem que ser revista, necessária, porque existem casos muito complexos, e eu acho Exatamente que isso. terminar, acabar com os manicômios, né? Então, não, isso eu sou completamente contra, porque nós temos casos graves em que esses sujeitos, essas pessoas, não têm como se integrar com a sociedade. Elas colocam sua própria vida em risco e a dos outros. Então, acho que sim, a gente tem que rever isso com muita delicadeza. Tem grandes exemplos no Canadá, tem um hospital psiquiátrico maravilhoso na cidade de Edmonton, no Canadá. Meu irmão até faz parte do sistema de saúde de lá, ele é um engenheiro que trabalha na região ali de Alberta, e ele resolveu ter o headquarter dele, a central dele, nesse hospital. E eu até perguntei, falei, nossa, Leif, você tem certeza? Você vai querer lá? Ele falou, não, porque é 10 minutos de casa. E ele me traz exemplos incríveis de como eles realmente ali conseguem, os edifícios têm a divisão por idade, gênero, etc. É incrível o trabalho que eles desenvolvem lá, mas tudo muito humanizado, muito bem preparado. Então, realmente, aí, ok. E aí, Arthur, uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, ainda continua acontecendo. Ainda chega muito para mim, tem chegado cada vez mais mães com essa preocupação. Ah, meu filho não quer falar, meu filho não gosta de se comunicar, meu filho é tímido demais. Crianças de 3, 4 anos de idade. Ah, ele não gosta. Aí a primeira pergunta que eu faço para essa mãe, tá, vai para a escolinha, vai para a escola? Ah, vai. Brinca com outras crianças, interage? Ah, interage, mas é tímido demais. Nossa, não gosta de falar. Falei, cadê o problema dessa criança?
Aí você conversa com a criança conversa com você, interage com você, mas essa mãe está querendo exigir dessa criança alguma coisa que essa criança, teoricamente, não precisa ser, né? Então, vem dos pais também, a gente tem que tomar muito cuidado que a queixa vem de dentro de casa também, e ela nem existe. Quantos casos, agora voltando um pouquinho aí no passado, tá? Vamos lá. Lobotomia. A mulher questionava um pouco mais em casa, a mulher já resolvia reclamar lá de alguma coisa. Ah, histérica, Estéreo. doida, louca, né? Histeria, vamos voltar lá pro Freud, né? Histérica, aquela coisa toda. Lobotomia. Esses dias, Olha, doutor, olha que caso. Fala, querido. eu mandei no nosso grupo da Liga um comercial lá de lobotomia em domicílio, que eles prometiam que era feita em menos de 1 hora. E Nossa, lembrar que era tão aceita essa proposta terapêutica, a filha do John Kennedy A foi Rosemary Kennedy. submetida. Foi Rosemary. submetida. Uhum. Que ela realmente tinha algum atraso intelectual e eles tinham muito medo que ela engravidasse, tal, que ela era meio abobadinha. E aí veio essa proposta, e foi feito na filha do John Kennedy. E ela depois disso aí ficou sem interagir com ninguém, ficou, né, horrível na cirurgia, que hoje a gente reconhece como problemática. Mas a Sim. filha da pessoa mais importante, talvez, do mundo à época, recebeu. Não, era a irmã do JFK, né? Ela era irmã dele, se não me engano. É sobrinha dele, né? É isso. E para mim era Não, filha não do que hum, o pai do John F. K. Seria irmã dele, deu uma cortada, doutor. seria, para mim é filha do John F. K., né? Do primeiro, não é isso? O pai do que foi Do que assassinado. depois, isso, exatamente. Isso, Talvez exato. fosse irmã Então, dela, isso, irmã dele, isso. isso, exato. E a própria eletroconvulsoterapia, né? A ECT, que hoje em dia tem aplicação validada, né? Para diversas coisas, se não me engano, depressão resistente, enfim, que na época era utilizada à torta e à direita também, mas sem indicação Paulo, e nesse formal. documentário do Colônia tem um relato de uma merendeira. A mulher ela foi até o hospital, que tinha vagas de emprego lá, e ela foi para a vaga de ser merendeira no hospital. E aí, como eu falei, lá durante boa parte da atuação desse hospital não tinham médicos. Então, quem tocava o serviço era um psiquiatra que ia lá algumas vezes no mês. Tinha um corpo de enfermagem muito reduzido e quem tocava mesmo o cuidado, a atenção aos pacientes eram profissionais que não eram da área da saúde. E aí, um dos testes para você saber se você podia trabalhar lá ou não era você aplicar uma sessão de eletroconvulsoterapia nos pacientes, por uma vaga de merendeira. E ela disse que durante esse teste, tinham outros candidatos que estavam matando pacientes durante essa sessão. Ela desistiu quando ela viu que o cara que estava na frente dela fazendo a seleção matou o paciente que ele estava aplicando o tratamento. E aí ela foi embora. Então, tipo, uma situação completamente absurda. Esse lance daqui, só para nós estamos falando literário, Machado de Assis, é que a Karen, você falou da criança que não fala, tal. São vários fatores, né? Lembrei do Graciliano Ramos, Vidas Secas, que o papagaio da família, ele é o único papagaio que não falava nada, não repetia nada, porque a família não falava, né? Então, a família era uma família de retirante, do sertão, pobre, eles só grunhiam, né? Né? Então o papagaio só fazia isso, ele não põe um papagaio que não falava, o papagaio não fala, ele repete o que ouve, né? Então tem que tomar cuidado que muitas vezes o que nós estamos vendo é o reflexo consequencial de um ambiente, de uma sistemática de convívio e que manifesta com Exato. essa queixa da criança que não presta atenção, com a criança que não obedece, a Uhum. criança que não tem, né? Ou o próprio adulto, né? Que Exato, começa a exato, reagir ao ambiente, mas ele não identifica isso. Essa é a grande exato. maioria. E eu queria também destacar aqui o que a Karen já colocou, que nós não estamos negando as doenças psiquiátricas, hein? Pelo amor de Deus. Nós não estamos negando aqui a aplicação de remédios ou mesmo internações em casos realmente evidentes que trazem riscos não só à pessoa de vida, como às pessoas que convivem. Não é essa a temática, hein? A temática é que dentro desse core, desse núcleo, que todo, não há dúvidas, né? Há uma problemática maior ali. Nós estamos falando que existe uma penumbra. E essa zona de transição, ela é lábil. E ela carece essa crítica, carece esse tipo de reflexão.
Trago aqui dois exemplos. Um desse caso grave. Eu lembro que eu era aluno lá em São Paulo, no Colégio São Luís, tradicional de São Paulo, Avenida Paulista. Na frente do colégio tinha o Conjunto Nacional. E tinha até a Livraria Cultura lá, né? A gente ia muito lá nessa época de livraria e tal, física. E muito me marcou, porque num sábado, tinha aula de sábado lá no colégio, né? E aí, quando a gente foi sair do colégio lá, tava a polícia na frente lá do Conjunto Nacional e um esquizofrênico tinha uma loja da frente dentro do conjunto, é tipo uma galeria de lojas, tal, tradicional em São Paulo. Tinha uma loja de esportes, na frente da Livraria Cultura, tinha um senhor lá, não sei se era o senhor, lendo, folheando algum livro, o cara esquizofrênico pegou um taco de beisebol na loja da frente de esporte, saiu com o taco e deu na têmpora do outro lá lendo. Do nada, o cara nem viu de onde morreu na hora, né? Então, e era um caso esquizofrênico, tal, já sabido, tal, tal. Tem essa problemática. Então, só destacando uma situação que esse cara não tem como conviver, né, socialmente. E o segundo ponto que eu trago à discussão, tem um livro muito poderoso que é Do Normal ao Patológico, do George Cangalier. E ele traz essa divisão, porque o que é normal? Para eu definir patológico, eu tenho que entender o que é normal. E o que é normal? Em teoria, o que é normal é o que mais se reproduz, ou melhor, o que é mais presente na sociedade ou no ambiente que estamos analisando. Então, por que que é normal ver a gente? Por que que eu acho estranho, falo que é doença ter um olho, ser ciclope? Porque a maioria das nossas espécies são dois olhos. Então, o que vai definindo o que é normal e o que é patológico é um pouco de frequência estatística na natureza. E daí cabe esse confronto que nós acabamos de transitar aqui, essa penumbra, até onde eu falo que é louco e até onde eu aceito que é uma pessoa normal, com um comportamento mais ousado. Enfim, é exatamente nesse ponto que nós estamos aqui destacando e conversando a respeito. Fala, Arthur. Exatamente isso. O senhor comentou inicialmente sobre a questão dos militares, que muitas vezes atuam em combates regulares, né? Ele é um militar regular, ele tem uma instituição por trás dele. Mas, por exemplo, o extremista que atua de forma irregular, muitas vezes em guerras praticamente suicidas, cometendo, às vezes, atentados e operações suicidas, esse cara é patológico? Cara, e deixo para você. Então, talvez, talvez, nós não temos uma resposta pronta para isso. Talvez, sim, pode ser. Então, por exemplo, Arthur, uma coisa que eu falo, quando se chega um caso desses, o que você tem que observar não é só o indivíduo, é todo o contexto de onde esse indivíduo vive, qual é o ambiente em que ele vive, qual é a dinâmica da vida dele, familiares, amigos, pessoas mais próximas. Tem que se conhecer todo esse entorno para você, teoricamente, fazer uma leitura ali e tentar chegar a alguma conclusão, que nem sempre é óbvia. Então, para sua resposta talvez. Então, mudando um pouquinho aqui só, né, o prisma. Quando chega um caso para vocês, qualquer que seja, nesse sentido, e que existe, sei lá, uma suspeita de alguma coisa, né, de algum transtorno, de alguma variação ali, tem que se conhecer o entorno dessa pessoa. Tem que se conhecer familiares, pessoas que convivem com essa pessoa, para a gente conseguir começar a construir uma história ali para se chegar, teoricamente, a um diagnóstico, né? O Arthur falou bem, às vezes observar é muito observacional, né? Às vezes leva-se meses, anos até para você conseguir chegar a um diagnóstico, né? E até mesmo é delicado chegar a um diagnóstico, porque você rotula essa pessoa é como uma tatuagem, mas é difícil modificar isso, né? Fábio. Karen, eu vou botar mais lenha nessa fogueira. O Arthur me despertou aqui. É. O Ponha! Arthur- Não, não, não. Porque foi muito pertinente a pergunta do Arthur. Muito pertinente. E aí Uhum. a gente começa a entrar nesse campo dessa penumbra que é o motivo da nossa conversa hoje. Porque o cara, não, ele tem uma vida social normal, ele é pai, ele é irmão, ele trabalha, é funcionário, e de repente, por uma causa, ele aceita o suicídio por um nome de alguém, né? Então, vamos lembrar aqui do clássico Os Kamikazes, né, dos japoneses, pelo imperador que era acima de tudo, é como se fosse o Deus, eles entregam a própria vida.
né, os soldados. E lembrar que esse assunto não é novo. É isso que eu queria trazer para vocês. Bíblico. Deus não testou a fé e a obediência de Abrão, orientando ele a sacrificar o próprio filho Isaque? E Abrão, provando de que servia plenamente, estava em caminho de sacrificar o próprio filho. Até que Deus falou: não, foi só um teste. Bem, enfim, trouxe isso aqui para dizer que essa conversa aqui, ó, ela é bíblica, né? Então temos anos sobre essa temática e que traz de novo aqui. Então, o Abrão era louco? Não era. Esse terrorista, nesse caso, vamos enquadrar, né, numa situação criminal, ele é louco ou não é? E o kamikaze, o soldado japonês, né, dedicado ao máximo, ele é louco ou não é? Vamos melhorar então? E uma mãe que pula na frente, né, de um carro para salvar o filho, ela é louca ou não é? Então, eu acho Uhum. que eu consegui dar uma girada aqui nesse confronto, porque eu acho que eu não tenho a resposta. Talvez, não sei se alguém quer falar um pouquinho sobre essa levantada minha aqui. Posso jogar gasolina? Posso Deve. jogar gasolina? Posso? Pergunta para vocês, olha, uma vez uma amiga, ela me falou uma coisa que eu falei, nossa, caramba, eu nunca pensei dessa forma. Será? Tem mais uma pergunta. O médico, o cirurgião, o bom cirurgião plástico também, o neurologista, né? O neurocirurgião, desculpa, o neurocirurgião e por aí vai. Um dia ela falou assim para mim, ela ia passar por uma cirurgia plástica, enfim, era o sonho da vida dela, foi, enfim. Aí ela fez assim, ai, graças a Deus que existem os psicopatas do bem. Aí eu fiz assim, os psicopatas do bem? Aí ela fez, claro, um cirurgião plástico tem que ser um psicopata que faz o bem. Porque é o psicopata que vai lá, te estica, puxa a pele, não sei o quê, e solta tudo. O neurocirurgião que vai lá, abre o seu crânio, aquela coisa toda. De repente, não temos aí uma outra categoria dos psicopatas do bem? Vai, Arthur! Eu refleti sobre isso uma vez, quando eu tava lendo sobre aquele caso, acho que é o caso do Dahmer, se eu não me engano, que ele era psicopata, né? E acho que é Dahmer o nome dele, não tenho Jeffrey certeza. Dahmer. Exato. E aí eles descreviam que ele via um brilho especial das vísceras das coisas que ele matava, tinha um interesse por isso, e se sentia muito confortável nesse ambiente, né? Eu fiquei pensando, caraca, será que um cirurgião também não se sente confortável no ambiente cirúrgico, em parte por causa disso? Eu fiquei refletindo. E E, lembrar que a patologia, eu a patologia ela foi calcada no gosto, cheiro. Pô, o cara ficar descrevendo a patologia da víscera. Não, isso aqui parece um queijo tal, isso aqui é o cheiro de não sei o que lá. Porra, como é que o cara relaciona a coisa prazerosa com a víscera? Cair de encontro com o que vocês estão falando. aí pega os Mas primeiros tem uma coisa. que surgiu, né? O cara se dedicar à vida, a abrir cadáveres e descrever cada detalhe do cadáver, cada osso, cada ranhura, cada músculo, cada fibra. Isso é bem engraçado, né? Se a gente for pensar por esse lado. Mas tem uma coisa aí, eu não sei se é o caso, mas me veio esse paralelo aqui, que muitas vezes a doença, né, existe a alteração estrutural, ali, a alteração funcional, por exemplo, do cérebro. Eu lembro daquele experimento não, o caso, eu vou faltar o nome do pesquisador agora, que ele estava pesquisando pacientes psicopatas, né, investigando padrões, encefálicos na ressonância funcional, ou era no PET, alguma coisa assim. E aí ele avaliando dos pacientes psicopatas tal, e ele tinha o controle, a ressonância controle, o controle era o dele. Só que em determinado momento ele misturou e aí ele passou por um que estava patológico, ele foi checar o controle e ele viu que o que estava patológico era o dele. Então, assim, ele tinha alteração funcional característica da psicopatia, era alguma coisa assim. Mas muitas vezes o que vai moldar, o que vai definir a doença, o que vai consolidar a doença, né, o comportamento, na psicopatia, o comportamento característico, dependendo da doença, né,
vai ser o ambiente, vai ser o meio que vai moldar, que vai fomentar aquilo de uma forma específica, ou que vai, por exemplo, fomentar para o cara virar médico, né? O meio em que ele cresceu, o meio em que ele foi moldado ali na operação que ele já tinha, e ele trabalhou isso, foi trabalhado, que ele virou um cirurgião, por exemplo. E no caso do Dahmer, ele virou um psicopata, assassino, enfim, né? Será se tem essa correlação? O que eu posso falar, a Karen foi com psicopata do bem, foi engraçado, porque antes de escolher a neurocirurgia, eu sempre gostei, tudo, mas fica aquela, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Não tem outra especialidade? E aí vem ortopedia, até que tem um tio que é ortopedista, vem ortopedia, você vai gostar, tal. E aí eu comecei a frequentar mais a ortopedia. E aí, conforme eu via os membros deformados, porque ele vai para cirurgia com a perna quebrada, ele puxa para cá até alinhar, aquilo que me dava um negócio, eu falei, eu não consigo, porque eu me sinto bem vendo o membro deformado, né? Então, só para dizer que eu me repeliu. Outra situação da cirurgia, quase, pô, ficar abrindo a barriga tal, e mexe o quê? Mexe na situação, tem fezes tal, e realmente aquilo já não me dava, eu falei, cara, não é bacana, eu gostava da barriga e tal, cirurgia, discutir, mas eu ficava, então você vê que é interessante, né? Tem que ter uma aceitação desse osso, né? Dessa situação de estar mexendo num lugar ruim, que a maioria vai repelir a maioria das pessoas, e a pessoa consegue enxergar o brilho dentro daquela condição que a maioria se sentiria incomodado, mas a pessoa enxerga o brilho, enxerga um propósito e ali vai. E aí cai naquela situação, com o David Goggins, né? Um cara para bater recorde de maior número de barras fixas, né? Entrou pro Guinness, pô, o cara chegou a ficar com o osso exposto na mão, né? Então, para qualquer um de nós, cara, não tem sentido algum chegar nessa exposição. Mas para ele lá, né, ele encontrou o sentido. Talvez morrer pelo imperador, talvez para nós hoje, com nossa formação, com a nossa base moral, não faça sentido nenhum. Mas por um familiar, né? A todos nós aqui, que deve ter alguém que se retrate esse exemplo, nós todos aqui não pensaremos duas vezes em entregar nossa vida à frente do nosso familiar querido. E então, isso trazendo, então, destacando tudo que nós conversamos até o momento, de que sim, né, ora a gente vai ser chamado de louco, mas talvez o louco do bem, né, ou o psicopata do bem, como a Karen colocou. E talvez o problema que nós estamos na área de saúde é tomar cuidado para não esse louco do bem, é, estando no lugar correto, vira louco do bem, mas estando no lugar errado, vira louco do mal. Então, todos nós, né, pegando um pouco do Peterson aqui, do Jordan, né, todos nós temos o nosso lado ruim, nosso lado bom, e é uma decisão a qual vamos alimentar, qual vamos manifestar, né? É, eu não sei se cabe a Karen, se você quer falar, mas eu sempre, quando eu falo isso para os alunos, eu conto a história da sua avó. Você E conta a que história dela? É? Que que me legal. marcou muito. Não sei se a Karen quer falar, tal, mas enfim, mostrando Posso que contar, não tenho não é problema nenhum em porque se contar. você É quiser é contar, porque interessante. isso é lindo, porque era uma guerra, né? É E lindo. aí, quando uma senhora É... franzina podia pensar que tem capacidade de ter que matar alguém, né? A gente nunca pensa nisso, né? Uhum. E a história que você vai contar, cara, a gente está Não, encerrando aqui, mas acho que é uma história válida. Eu sempre uso essa história para falar para os alunos. nossa, conto com muito prazer. Antes, eu vou só fazer um paralelo bem. Oi, Karen, tá me ouvindo? Acho que está com um problema geral aqui. Arthur, voltamos. Voltei, voltei. Voltou. Opa, Então vamos lá, voltamos. voltou. É, Voltou agora. Segue lá, pode aconteceu. seguir. Pronto, vamos lá. Então, duas coisas, vou falar rapidamente sobre essa história, mas uma outra coisa que antes, quando a gente começou a falar, você falou sobre o tema, o que iríamos discutir, veio uma coisa interessante. Dentro de um centro cirúrgico, eu acho que os loucos, vou colocar esse termo, tá, gente? Devem se entender. Quantas vezes a gente viu, vocês vão ver, aquele cirurgião que às vezes mais exaltado, nervoso, joga instrumento e grita com a equipe, briga com o residente que tá lá, né? Com a equipe, etc. Ele sai do prumo ali, né? E aí eu pergunto a vocês, e os pilotos de avião? Por que que eles não têm esse piti, né? Dentro da cabine ali?
Teoricamente, porque quando você tem um cirurgião, que já vi, conheço casos, tá, de professores ali no meio do centro cirúrgico e tal, ter esses chiliques, né, de chegar a jogar coisa, desrespeitar mesmo toda a equipe ali, né? Paciente ali anestesiado, ok, não tá vendo nada, mas e todo mundo que tá lá gera um clima de estresse pesado, difícil que ele ali também está na margem da loucura, né? E ali, o que que acontece? Por que que ele não se alinha com todo mundo que está lá, gerando um ambiente de paz entre, teoricamente, os loucos do local? Porque ali não é a vida dele que está em risco, não é, tá? Ali ele é uma autoridade, talvez o louco master, né? E é o paciente que está ali. Então, bem ou mal, ele tem do chilique dele ou não ali, paciente vai sair da cirurgia, se Deus quiser, tudo bem, e acabou. E ele quis ali mostrar, talvez, sendo, olha, eu sou o louco que manda aqui. Por que que isso não acontece dentro de uma cabine de avião? Porque os dois, três, quatro loucos que estão lá dentro, eles têm que ter um ambiente de harmonia. Porque se algum deles lá quebrar a harmonia do lugar, né, do local, ali, a vida dele também está em risco. Então, a gente tem que entender bem isso, né? Quando a gente se depara com algum desses profissionais que dentro de um centro cirúrgico age dessa forma, tem que chamar talvez e falar, olha, esse seu comportamento desequilibra todo mundo aqui. Então, pelo bem do paciente, pense um pouco melhor antes de agir assim. Porque dentro de uma cabine de avião, se você fosse um piloto, duvido que você agiria dessa forma, porque a sua vida também estaria em risco. Então, a gente tem que pensar um pouco assim. Eu acho que vale a pena refletir sobre isso depois. Agora, a história da minha avó. Vamos lá. Dona Constance, né? A gente chamava ela de Dona Cone, norueguesa. Eu vou tentar falar brevemente essa história. Já me pediram para escrever um livro sobre isso. Eu comecei, mas mexe muito comigo emocionalmente também. E eu acho que vale a pena, viu, Fábio? Eu vou escrever. Eu acho que até você mesmo já me falou para escrever. Então, rapidamente, Segunda Guerra Mundial. Meu pai é um filho adotivo da Segunda Guerra Mundial. Era, né? Papai, infelizmente, faleceu já faz bastante tempo. Mas o que que acontece ali na Segunda Guerra Mundial? Agora, olha, gente, por favor, sem preconceitos, guerra é guerra, não tenho o que falar. Quem vive isso é que sabe o que realmente acontece para você agir daquela forma que você age, enfim. Mas naquela época, meu avô, não, adotivo, tá? No caso, não biológico, tá? Ele era austríaco, tinha 18 anos de idade, e quando a guerra estava para acontecer, esse meu avô, a família sai da Áustria, a maior parte da família vai embora da Áustria, e esse meu avô, com 18 anos de idade, não consegue ter um passaporte, porque você precisava servir ao exército na Áustria para você ter direito a um passaporte. E aí, o que que acontece? Acontece, né? Estoura a guerra, a Áustria se alia à Alemanha e meu avô é obrigado a servir o exército nazista. E contra a vontade, ele queria ir embora também. Aí ele falou: bom, o único jeito para eu poder ter esse passaporte, eu vou ter que me alistar, não vai ter jeito, eu vou ter que servir, infelizmente, ao segundo Reich. E ele decide, naquela época tinha opção, ele decide ser paraquedista do exército. Meu avô, ele não conseguia falar muito sobre essas histórias. Meu avô, ele também sofria de estresse pós-traumático, mas ele lidava isso de uma outra forma. Ele tinha vários hobbies, ele fazia muita coisa em casa. Ele era até eletricista, né? Então ele era um professor pardal. E quando depois ele teve um pouco de problema com o alcoolismo por causa disso. E quando ele bebia um pouquinho mais, é que ele conseguia falar um pouco sobre a guerra. E eu e meu irmão, que nós éramos já maiorzinhos, a gente adorava tentar escutar aquelas histórias. Aí, de repente, ele travava, começava a chorar, ficava mal e não conseguia falar mais nada. Mas aqueles poucos episódios, a gente conseguiu conhecer um pouco essa história. E aí, bom, voltando. Então, ele serviu ao exército e ele contava casos assim, que ele falava assim, que uma das partes que mais aterrorizava era eles terem que saltar do avião à noite. E as cidades ficavam no breu, porque não podia acender luz nenhuma, porque era fácil bombardear, né? E ele falava assim: olha, é aqui que a gente tem que saltar à noite, você breu, saltar de um avião. Teoricamente, você sabia que estava caindo numa cidade ali, torcer para ter uma noite clara de luar, para ver se conseguia enxergar os telhados das casas quando eles estavam pousando. E aí ele contou uma vez um episódio de um dos colegas que ficou preso na torre de uma igreja e eles tinham que pousar em silêncio, né? E ele falou que o colega se desesperou e pediu ajuda, ajuda, e ele se escondeu, e aí ele conseguiu ver um dos aliados ali, ou alguém da cidade, sei lá, irem lá e metralhar o colega dele, na frente dele.
E ele falava assim: você não podia fazer nada. Ele falou assim: é muito difícil. Tanto que eu falo: olha, tem um filme que todo mundo deveria assistir, que é aquele que foi premiado até, recebeu vários Oscars há alguns anos, é aquele Nada de Novo no Fronte. Arthur, Nada de Novo no É nada de Fronte. novo no front, Nada de Novo no Fronte, é o ponto né? de vista alemão da Primeira Guerra. Exato, vale muito a pena. Aquele filme, eu me acabei naquele filme de chorar. Meu marido falava assim para mim: você quer continuar assistindo? Eu falei: eu quero. Porque para mim é importante, porque são meninos, meninos, sabe? Que vai, vamos lá, não sei o quê. Pô, quando você chega ali no front, você vê o que é aquilo, é muito cruel, né? Tanto de um lado quanto do outro. Porque, na verdade, quem criou a confusão, quem arrumou a briga, quem arrumou a guerra, nunca tá lá no front, pode ter certeza. Aquele lá nunca vai estar lá, né? Bom, voltando à história dele. Então, ele relatava coisas horríveis, de ter que juntar pedaços de colegas, uma coisa horrorosa, né? E ele um dia chegou para o meu irmão e ele mostrou, porque eles têm aquelas correntes, né, com aquelas duas medalhinhas de identificação com o Dog número dele. tag. Isso, é isso aí. E ele um dia chegou para o meu irmão, e a gente não sabe onde foi parar isso, eu queria muito ter isso. Ele disse assim: você sabe o que significa isso? Que eu venci a guerra para mim. Porque se isso aqui tivesse só uma medalhinha, significa que eu teria morrido. Porque eles quebravam aquilo, porque não tinha como carregar o corpo, só para dar baixa daquele soldado, né? Então ele tinha aquilo como o maior presente da guerra. E aí, bom, voltando rapidamente, aí o que que ele faz? Quando a Alemanha invade a Áustria não, desculpa, quando a Alemanha invade a Rússia, inverno, que foi ali que eles ficaram muito isolados, enfim, meu avô falou assim: é agora que eu vou conseguir fugir disso, porque eu não quero. Ele não queria servir. Ele falava assim: era muito horrível o que eles tinham que fazer. E aí, o que que ele faz? Ele foge, ele consegue, naquele meio, fugir para o norte da Rússia, ele vai pela Finlândia para cair na Noruega e tenta para o sul da Noruega, e ali ele conhece a minha avó, na cidade de Stavanger. E a minha avó era bem mais velha que ele. Ele foi o terceiro casamento da minha avó, você imagina, naquela época, né? 40 e tantos. Minha avó já era uma mulher assim, não era pro tempo dela, né? Não biológica, tá, gente? Tô falando isso. E ela resolve esconder, porque a Alemanha já tinha invadido a Noruega nessa época, né? E ela resolve esconder meu avô, porque ele era um desertor. Ele era um desertor. E ela esconde no porão de casa, tal. E aí, um belo dia, ela indo e vindo, tal, um soldado alemão desconfia que tinha alguma coisa estranha na casa dela, pela movimentação. E esse soldado, tenta invadir. Isso é história que eu ficava sabendo em pedaços, tá? Em fragmentos da família. E ele tenta invadir essa casa, ele vai, tenta invadir para fazer uma vistoria na casa. Minha avó deixa ele entrar. O que que ela faz? Ela mata esse soldado alemão para poder proteger meu avô. Naquele momento, eles dizem: bom, agora a gente tem que fugir, a gente tem que ir embora daqui, porque agora ficou arriscado demais, né? Não sei que fim deram no corpo, isso eles nunca conseguiram falar. A minha avó nunca falava nada sobre isso, era meu avô que falava. E aí eu só sei que nesse meio tempo, o que que acontece? Para vocês verem como a guerra é um negócio cruel. A minha avó, depois de muitos anos, a gente ficou sabendo como é que foi essa história da adoção do meu pai. Porque tinham várias histórias, nós tínhamos várias versões. Ah, foi adotado no orfanato, foi encontrado na rua, enfim, várias coisas, né? E depois que meu pai faleceu, que todo mundo faleceu, é que a gente ficou sabendo. Só tinha meus tios na Noruega, meu irmão foi para lá, e aí a gente ficou teoricamente sabendo como realmente aconteceu essa adoção do meu pai, que a minha avó não biológica, ela era teoricamente uma vizinha da mãe dele, minha avó biológica, que ela tomava conta dele quando ele era pequeno, enquanto a minha avó biológica podia ir trabalhar. E ele era muito, muito apegado a ela, muito familiarizado a ela, né? E aí, o que que ela faz? Eles sequestram o meu pai, porque era muito mais fácil você entrar num navio com uma criança. Você tinha mais facilidade de ter um lugar no porão do navio para viajar. Eles trocam o nome do meu pai, até hoje a gente não sabe qual era o nome verdadeiro dele, colocam o nome do meu bisavô não biológico, e aí segue essa história. Meu pai só fica sabendo que ele era filho adotivo no aniversário dele, de 18 anos de idade, depois do parabéns. Vocês imaginam isso? Então, assim, é falar para vocês o que que a guerra leva a pessoa a fazer, quais são as loucuras da guerra. Quando, claro, eu soube de toda essa história, é muito difícil, porque depois de uma época, meu pai, ele tinha irmãos não biológicos na Noruega, ele ia para lá, visitava, a gente ia, e numa das primeiras vezes ele vai com a minha mãe e ele quer saber da história da mãe dele. E meus tios
levaram ele a um cemitério, num túmulo, e disseram: aqui é sua mãe. Meu pai nunca mais quis saber da história. Meu pai parou aí. E depois disso, eu fui fazer um teste de DNA, depois de muitos e muitos anos, para entender aquele, se chama MyHeritage, né, para saber a origem e tal, e calhava lá mesmo, da ancestrais ali na Noruega, eu falava naquela região, aí eu falava, putz, então é verdade. Eu acho que a gente tem realmente isso. Então, até onde vai a loucura? O que realmente a gente pode chamar de loucura? É uma questão de sobrevivência, né? É uma questão de você conseguir fazer o seu melhor dentro daquilo que você consegue fazer. E aí nós vamos chamar isso do quê? Dá para rotular, né? É muito difícil. E agora, recentemente, há poucos anos, a Áustria fez até um monumento, tem um monumento, eu acho que fica em Viena, se eu não tenho certeza, de perdão, pedindo perdão a todos esses meninos que foram obrigados a servir ao exército alemão contra a vontade e que depois se tornaram desertores, porque eles foram perseguidos e mortos, presos, etc. E aí meu avô faz parte de um deles, né? É um deles. E a Noruega também, a primeira-ministra norueguesa, há mais ou menos uns 5, 6 anos, ela também vem a público pedir perdão a todas as mulheres que foram rotuladas como mulheres alemãs. Elas eram chamadas as norueguesas, porque o Hitler ele pede para que os soldados alemães se relacionassem com as norueguesas naquela época, porque ele também considerava os noruegueses como raça ariana, né, uma raça pura, sei lá. E na cidade de Oslo tinha até um hospital chamado Hospital da Luz, que era para essas mulheres darem à luz a essas crianças, filhos de soldados alemães e com essas mulheres norueguesas. E elas foram extremamente discriminadas na Noruega, receberam esse rótulo de mulheres alemãs, quase como garotas de programa. Muitas foram, assim, judiadas mesmo, muitas tiveram que fugir, e porque elas, muitas se apaixonaram mesmo por esses soldados. A minha avó foi uma delas. Ela tinha um amor pelo meu avô, que era uma coisa incrível. Ela era 13 anos mais velha que meu avô, pra vocês terem uma ideia. Mas ela tinha os ciúmes dele, um amor por ele, que era uma coisa muito bonita de se ver. Muito. E não sei se também por esse motivo, né, além dela ter matado um soldado alemão na época, também foram obrigados a fugir, porque ela também foi considerada uma garota norueguesa. E essa primeira-ministra vem agora, depois de todos esses anos pós-guerra, pedir desculpas em público por eles também terem discriminado essas também mulheres que se apaixonaram por esses soldados alemães e que também foram muito discriminadas. Então, gente, o que é loucura? Pois é. Karen, olha, eu já ouvi essa história, né, ouvindo de novo hoje. Difícil falar sem chorar, viu? E eu Toda confesso a vez que eu você falo, eu que choro. sim, e eu queria compartilhar porque eu também me emociono, porque claro que é um retrato da sua história, da sua ascendência, da sua família, mas quando a gente expande, essa é o que você nos traz à luz. Mas quantas é, histórias como essa tem exemplos aí, né? E o quanto o mundo é cruel, injusto, e para a gente encerrar aqui, trazendo para a temática, te agradecendo novamente por você expor e volta a falar, escreva isso, né? Você vê que é muito rico. De como definir quem é louco, né? Vai depender do contexto, que momento, utilidade para quem. Porque, como você bem falou, na guerra vira útil o louco, né? Na sociedade não vira. Não estamos discutindo aqui, volto a destacar realmente as doenças maiores, aquelas situações realmente de críticas. Mas existe uma penumbra aí que merece a reflexão, como abordamos durante aqui a gravação, e que é complicado mesmo. Ok? Gente, obrigado. Alguém quer fazer mais uma consideração? Só uma rapidinho antes. Eu Claro. vou pedir, por favor, um dia, Fábio, o doutor Rodrigo Pinheiro, que já foi entrevistado aqui, né, no podcast, cirurgião, oncológico, ele um dia falou assim para mim: Karen, eu assisti a um filme na Netflix que eu lembrei muito dessa tua história. Muito, muito. E ele falou: eu fiquei muito emocionado. É um filme chamado Narvik. É o nome de uma cidade norueguesa. O filme é norueguês, está na Netflix. Muito bem feito. Muito bem feito esse filme. Se chama Narvik. Ele relata fato, é uma história real, teoricamente até real. Ele conta o que acontecia na região ali durante a guerra. E ele falou assim: Nossa, eu vi a história da sua família acontecer naquele filme. E aí eu fui assistir, né? Gente.
Eu tive que parar no meio do filme de tanto que eu chorava. É outro filme que acabou comigo. Fala a história de uma família norueguesa, sim. E que aquela mulher que é a protagonista ali do filme, com a criança, eu vi a minha avó. Ela era até parecida com a minha avó, e aquela criança me fez lembrar muito meu pai. E é uma história, gente, que vale a pena assistir. O que essa mãe norueguesa faz para ajudar o filho. E vale a pena. Olha, por favor, assistam a esse filme, Narvik, no Netflix. Tá bom? Então, É tem isso duas aí. indicações no episódio hoje: o Narvik e Nada de Novo No front. no Front. Então, duas indicações culturais aí desse episódio. Então, tá bom, gente. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais.